Saudações jurídicas, eu sou o Francisco Egito, anfitrião do programa Ação Jurídica, e hoje nós estamos no 26º episódio, nosso 26º podcast. O tema de hoje é Do Simples ao Estruturado, por onde começar o planejamento sucessório. Bom, tema muito interessante, estou aqui com três grandes convidadas, colegas queridas. Vamos aqui então fazer uma breve apresentação. Você já reparou que quase toda família evita falar de herança até alguém morrer? A verdade é que o planejamento sucessório ainda é visto como tabu, coisa de gente rica, ou pior, como atrair coisa ruim. Mas o que acontece quando não se planeja? Inventários longos, impostos altos, conflitos familiares e, muitas vezes, brigas que nunca mais se resolvem. No episódio de hoje, vamos falar de planejamento sucessório sem juridiquês, sem promessas milagrosas e com muita realidade. Herança, testamento, impostos, holding familiar, cuidados pessoais, filhos menores e decisões que não podem ficar para depois. Nossas convidadas de hoje estão aqui presentes. Vera Rodrigues, advogada e contadora, CEO da Contabilmente Digital. Ela é especialista em planejamento tributário para pessoas jurídicas prestadoras de serviços. Monique Lomenino, especialista em direito das famílias e sucessões, com formação em empreendedorismo e liderança, e logo vi empreendedorismo. Diretora executiva de Advocacia Empreendedora e Sustentável da ABA Nacional, nossa querida Associação Brasileira de Advogados, e conselheira da OAB Niterói. E Cristine Soares, advogada especialista em inventários e planejamento patrimonial, capacitada em alienação parental, integrante do IBDFAN e membro da Comissão de Reforma do Código Civil da OAB Niterói. Bom, nosso tema hoje é interessante, ele conversa com questões familiares, ela conversa com questões contábeis e jurídicas. E vou fazer aqui então uma rodada inicial de apresentação, começar com a Monique. Monique, fala um pouquinho de si própria, da sua ligação com esse tema e uma visão panorâmica do que a gente vai ter aqui hoje. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, um prazer estar aqui dividindo esse tema com vocês, que é um tema que eu adoro falar. Inicialmente, acho que como todo advogado, a gente inicia sendo generalista, né? Vai experimentando um pouquinho de cada área. Então, comigo não foi diferente. Eu fui indo, né, com o que aparecia, mas aos poucos fui me encantando por essa área, fiz a minha especialização em família e sucessões, e foi onde eu vi que meu coração tocava mais e onde era o meu propósito. E aí, cada vez mais fui buscando nichar, até que eu identifiquei que o que eu mais gosto de fazer é realmente a área de sucessões. Então, fui fazendo em muitos inventários, mas vendo o quanto isso era custoso para as famílias. E aí eu pensava, poxa, eu tenho que fazer de alguma forma que a gente possa evitar que as famílias passem por essas situações de briga, como você falou, de não ter dinheiro para fazer imposto, de perder os bens. E aí eu fui me encantando por essa parte preventiva que a gente chama de planejamento sucessório e que eu acho que todo mundo deveria fazer e se preparar, porque eu entendo que a gente tem a cultura de viver adquirindo patrimônio, né? Pensando sempre, eu vou adquirir para poder proteger a família, mas eles não passam automaticamente para as pessoas que a gente quer deixar. Então, não adianta só você unir o patrimônio e deixar achando que sua família vai estar protegida. Não, você precisa conhecer como que é esse trâmite e se planejar para que tudo ocorra exatamente de acordo com sua vontade. Então, espero aqui que nosso bate-papo seja muito eficiente, né, para quem está nos assistindo e que abra aí a mente e muitas portas para a gente estar ajudando as pessoas. Muito bom. Temas assim interessantes, né? É, como o direito vem ganhando espaço no planejamento. Falamos há pouco no direito previdenciário, né? Um foco em antever, um foco em estruturar, um foco em assessorar, e o advogado vai ganhando um grande espaço como um assessor, como um consultor imprescindível. Não quando o problema só está instaurado, mas para evitar ou até mitigar esse problema. Vera Rodrigues, aqui ao lado, advogada, contadora, colega também, né? Sobre esse tema, qual foi a sua ligação, né? Como você entrou nessa área, ou como você começou a contribuir com os colegas dessa área? Muito boa noite a todos. Para mim também é um prazer. Muito obrigada pelo convite de estar aqui participando.
E falando desse tema, né, que realmente estamos aí falando muito nele, é muito preciso, porque tem muitas ideias equivocadas aí. As pessoas estão disseminando notícias, informações equivocadas, e é bom a gente trazer esse esclarecimento, principalmente abordando o aspecto do direito e o aspecto contábil, obviamente. Bom, eu sou contadora, em primeiro lugar, eu fiz contábeis, e logo em seguida eu senti que eu precisava de uma base, uma sustentação melhor e, obviamente, eu fui fazer o direito, né? E interessante você ter falado, Monique, sobre a prevenção. Desde que eu terminei contábeis, eu sempre pensei em trabalhar de uma forma preventiva. Eu sempre pensei assim na contabilidade. Então, eu sempre quis me anteceder a problemas fiscais e contábeis. Então, eu gosto de tratar antes das coisas. Eu gosto da prevenção. E no direito não foi diferente. Tanto que eu sempre trabalhei mais na área preventiva. Eu fiquei muito pouco tempo no contencioso. Bom, e aí, é claro, eu como contadora, com os meus clientes da área contábil, sentindo a necessidade, óbvio, deles apresentando as questões na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Todo mundo preocupado com o que fazer, como declarar os bens, como se preparar na Mandam sua sempre com ausência. antecedência. 1º de janeiro, Sempre tá com todo mundo mandando, antecedência, né? Sempre no Ninguém bolso. deixa para Dia 10ª 20 hora. de maio. Então, conversando sobre isso, sobre a preocupação deles na hora de fazer a declaração, de como cuidar do futuro na ausência dele, dos filhos, como seria da esposa, que é óbvio, né? As coisas acontecem. Então, eu comecei a pensar, a trabalhar nisso, né? E vim oferecendo esse trabalho também para os meus clientes, e tem sido de boa aceitação, né? Então, a gente junta o conhecimento contábil com o conhecimento jurídico e Dá propõe certo. algumas soluções aí para eles, e está sendo muito bom. E é muito bom a gente trabalhar, né, minha amiga? Vamos em frente. Muito bem. Nossa convidada Cristine Soares. Fale um pouquinho do tema, o que a gente tem pela frente, ou até da sua ligação, como você se identificou com essa área, como ela surgiu dentro da sua jornada profissional. Então, o direito, ele entrou na minha vida com um caso concreto da minha família, né? Eu passei por vários reveses daqueles que você acha que só vai ver na televisão, vai ver só em Novela, né? novela. Eu passei por diversos. Eu tive desde um avô que era milionário e dividiu a herança, o inventário foi feito assim em horas. Há um outro parente que foi uma sucessão de problemas de ali nesse segundo inventário que eu vi o quanto é sofrido para as pessoas esse momento, porque já é um momento extremamente triste, porque você perde alguém. E nesse momento, infelizmente ou felizmente, acho que é inerente do ser humano, as emoções melhores e piores afloram. Então, é esse momento, é no inventário que as pessoas acreditam que elas vão resolver o problema, o desentendimento com o irmão, com a mãe, com o tio, enfim. E não é assim. A lei, o processo é para resolver, é para partilhar, para resolver a situação patrimonial de quem faleceu, não é para resolver a questão sentimental e emocional de ninguém. Que acabam desaguando ali, né? Se Não, você falou, foi passando alguns filmes na minha mente aqui. Exatamente, é Eu total. também. Alguns que ainda não estão Pra mim resolvidos. também. Então foi a partir de situações pessoais que dali nasceu o meu encanto, o meu amor pelo direito, que eu sou apaixonada, eu não poderia ser outra coisa se não fosse ou advogada, ou juíza, ou qualquer coisa ligada à área de direito. Eu sou uma ferrenha defensora dos direitos, sou brava nisso, muito brava. É mesmo. Entende? E acredito que uma coisa muito importante, as pessoas têm esse estigma ainda de achar que vamos deixar para depois, vamos falar de inventário não, porque vai atrair testamento, não, testamento, eu vou morrer amanhã. Gente, isso tudo são crendices que a gente pode ir botando dentro de uma lixeira e jogando fora, porque isso tudo não existe. E o planejamento nada mais é do que o cuidado que a gente tem com quem a gente quer deixar aqui.
porque a gente é finito e a pandemia, felizmente, também veio para trazer isso, mostrar para as pessoas, concretizar o quão a vida é um sopro. Então, hoje a gente está aqui, daqui a pouco eu posso pegar o elevador e morrer dentro do elevador, né? Não, mas então Verdade. assim, a gente A pode... gente não tem controle, Não, né? nenhum. Não, a única Exato. certeza que a gente tem na vida é a morte. E a gente Exato. não quer lidar com ela Não achando, quer. não vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer, né? E a gente não quer Exatamente. encarar isso. Então, eu acho que esse assunto mostra o quanto a gente precisa aceitar, né? Que vai chegar aquele caminho. A gente tem duas escolhas. Ou a gente se prepara pra ele, ou a gente deixa acontecer e paga as consequências, que normalmente é a família que fica que paga, né? Exatamente. E uma outra questão muito importante é a gente não tirar as pessoas da dependência do sistema, ou seja, não depender só do que a lei impõe, porque se você planeja, você escolhe. Agora, se você deixa para depois, quem escolhe é a lei. E a lei, quem Perfeito. faz, não são necessariamente, nem sempre, muitas vezes, pessoas que realmente estão preocupadas com as pessoas, né? com a população. Fazem benefício próprio, benefício fiscal para arrecadar dinheiro, enfim, questões que eu... Não precisa ser Não, falado. é porque É. é genérica, então, na verdade, você não consegue fazer para aquele caso concreto, né? Diferente quando as Exatamente. pessoas têm autonomia e conseguem fazer aquela coisa personalizada. Exatamente. Que é o próprio planejamento, é isso. A gente fala que cada caso vai ter uma solução Nunca será específica. igual, Exatamente. É exatamente. artesanal, né? A gente tem Exatamente. que analisar aquela família, aquele caso Exatamente. e montar específico. Aqueles bens, é tudo muito diferente. Não tem forma, Não né? Não tem tem fórmula. Receita de fórmula. bolo. Exatamente, não tem. Não tem. Enquanto a doutora Cristine Soares estava falando de inventário, passou um filme aqui na cabeça. Além de situação familiar, né, que eu não consegui resolver, eu sou o mais velho, tenho 4 irmãos, né, de 2 famílias. E meu pai já em vida deixou uma situação muito complicada, eu fui curador dele, muitos problemas que até hoje se arrastam, né, são muito desgastantes no ambiente familiar, aí você me lembrou aquilo, enfim. E semana retrasada a gente conseguiu finalizar a primeira etapa, mas que já encaminha para o inventário extrajudicial da família da minha esposa. Cheguei em casa, ela estava numa crise de ansiedade, uma coisa horrível e, enfim, a gente sabe como mexe, porque tem a Muito. irmã, a mãe, e ela foi um agente de resolução ali, né, de uma questão, e envolve sentimento também. Então, assim, é muito peculiar, né, o tratamento. Então, isso é bem, bem importante de olhar. Que bom que vocês trouxeram essa visão, né, para enriquecer, que não se trata só de patrimônio, na verdade, né? Não. Envolve a família, envolve sentimento, envolve afeto, o que nos afeta, né, muito diretamente. Então vamos começar. Primeiro ponto para a gente já polemizar. Por que a gente evita falar de herança, né? Assim, uma pergunta geral para a gente começar esse bate-papo aí, né? Joguei, postei e saí correndo. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma coisa, eu até ri, não foi pelo assunto que você estava falando. Eu, ao contrário de você, né? Quando meu pai morreu, não tinha nada. Ele era um empreendedor, né? E olha que interessante. Minha mãe diz que ele perdeu tudo porque o guarda-livro, o contador, como era Coitado chamado do antigamente, fez alguma coisa de errada. E você acredita que foi... Eu cresci ouvindo essa história da minha mãe e eu falei, eu vou ser contadora. Então, na verdade, né, você entrou no direito para corrigir uma situação e eu entrei nas ciências contábeis também como uma maneira de fazer justiça, de Sim. corrigir uma situação. Olha que interessante. Interessante. Qual o objeto de estudo da ciência da contabilidade? Ah, o patrimônio? Interessante, não é? Muito. Tem uma segunda profissão para você. Hum. Vou fazer uma brincadeira aqui, não briga comigo, não. Não. Sabe o que ela lembra assim? Claro que ela é muito mais, né? É uma modelo. Não. Por favor. Era mais de verde. A Leila é presidente do Palmeiras, mulher assim desse dia, Ah, comanda. quem Leila, não- presidente do Palmeiras. Só ouvi conheço. falar. Você tá de verde, aí vê logo a Pois mente. olha que interessante, é. uma mulher presidente de um Não, mulher clube. presidente, né? Nesse sentido. Você vai falar, a Leila não é bonita, a Leila não é Não, isso que eu quero dizer, uma entendi. mulher presidente. Então vamos, Cristine, o que você tem a falar? Por que a gente evita falar de herança? Né? Então, exatamente essa crendice que ainda
que eu acredito que tenha diminuído, está diminuindo até mesmo com a ação da internet, das redes sociais, como tem sido uma vitrine para muitos advogados, as pessoas têm buscado mais o conhecimento a respeito dos seus direitos. E também eu reforço muito a pandemia, porque a pandemia. Peço desculpa. A pandemia. Quem sabe faz ao vivo. É mãe, tem alarme para tudo, tá? Peço desculpa por isso. É, então, eu acho que a pandemia aflorou mais as pessoas. Mas, enfim, é a questão mesmo de achar que vai antecipar a morte, é a questão de, ai, não quero mexer nisso, não quero falar de dinheiro, é o estigma de falar de dinheiro. Mas, gente, é tão bom falar de dinheiro, é tão bom a gente poder organizar, deixar todo mundo tranquilo. Porque você imagina, eu morro hoje, eu tenho um filho pequeno. Eu gostaria que eu já tenho tudo planejado na minha cabeça para o meu filho. Porque, assim, se eu fosse. Eu não sou separada, mas se eu fosse separada e não quisesse que meu filho, por exemplo, ficasse com o meu ex-marido, ou então que uma outra pessoa administrasse os meus bens em prol do meu filho, eu posso escolher isso. Uma criança que tem autismo. A mãe pode fazer a mãe, o pai podem fazer um planejamento para essa criança que vai se tornar um adulto. É uma condição que ela não vai mudar. Então, são muitos vieses que a internet, mais uma vez, eu acho que tem sido muito boa nisso, de trazer essa realidade, tirar essa venda do medo, que vou morrer, não posso falar que vou morrer. Foi o que a Monique falou, é a única certeza que a gente tem na vida. Deus só deu essa certeza, só não disse quando para ninguém ficar ansioso. E nos lembra de uma responsabilidade, né? Monique, me diz uma coisa: planejamento sucessório é só para pessoas ricas? Ou, na verdade, para quem quer proteger o que construiu ao longo da vida, né? Você tem exemplos aí? Só a pessoa com mais abastada que procura? Não, esse é um grande mito, né? As pessoas acham que só quem tem muito dinheiro que precisa fazer, mas na verdade não é. Primeiro, porque a gente acabou de falar que no planejamento a gente não trata só de patrimônio. Você pode tratar também de outros direitos que não envolvem necessariamente você ter dinheiro, né? E segundo, que a pessoa tendo um imóvel que seja o que ela reside, também já seria interessante fazer esse planejamento para poder passar esse imóvel para quem ela, né, de direito quer que passe, deixar tudo regularizado, não deixar a família desamparada. Então, o planejamento tem muitas, né, nuances que vão muito além da questão só financeira. É isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Exatamente. Tem um mito muito forte que falar de herança causa briga. Mas será que não planejar é que causa briga? Com toda certeza. Planejamento ajuda a mitigar esse conflito entre os irmãos? Com toda certeza. Tenho vários exemplos. Não posso falar assim, caso concreto, né? Mas um processo, não posso entrar muito, me dá vontade de entrar, mas me segurarei. Conta. Fala o nome, bota o nome. Gente, o processo dura quase 40 anos. Nossa. Eu entrei no processo tem 1 ano e meio. Simplesmente era um testamento, era um cumprimento de testamento, não era nem um inventário, assim, algo que era um testamento, ou seja, a pessoa deixou sua vontade manifestada. Só que houve um revés ali que foi feito um segundo, e aí não foi feito com acompanhamento de um advogado, então foi feito de qualquer jeito, então suscitou uma possível nulidade, e assim. Então, foram vários parentes, irmãos, e depois se tornaram tios, primos, sobrinhos, que foram morrendo ao longo dos anos. Uhum. E uma briga, e é tudo por conta de questões emocionais, não tem nada a ver com o dinheiro. Porque, assim, ali não tinha nem para decidir quem ia ficar com o quê. Já está decidido, já foi estipulado no testamento. Mas aí, entende? Como que a questão emocional, ela influencia na hora de um falecimento? E isso tudo pode ser evitado. Mas aí, mais uma vez, você tem que ter a orientação de um advogado. Porque você vai ao dentista porque você quer? Não. Mas você vai não só para você obturar uma cárie, você vai também para fazer o quê? Um clareamento, para fazer uma estética no dente. A mesma coisa que você faz num endocrinologista, num nutricionista. O advogado é a mesma coisa. As pessoas têm que entender que o advogado é um investimento
Não é um custo que você vai ter, não quero pagar um advogado caro, vou pagar aquele mais baratinho ali. Mas aí é aquilo, né? Você vai pagar o mais baratinho ali, o que você vai ter, a resolução, como que diz? A orientação talvez seja tão rasa quanto o que você pagou. Me perdi na janela, porque às vezes eu me perco. Mas voltaria aqui para o caso do. Então, exatamente por isso. O planejamento nada mais é do que uma organização. E foi o que a Monique falou. Tem outros vieses que não só a questão patrimonial, tem a questão das pessoas que têm filhos especiais, que têm pessoas curateladas, tem a questão de animais. Gente, tem diversas questões que eu já tive a oportunidade de pegar, mas, mais uma vez, planejar evita a briga no futuro. Pode não impedir, mas evita e diminui muito a possibilidade de uma briga. Eu acho que tem as questões emocionais, sei lá, vamos apelar aí pro imaterial também, emocionais, energéticas, espirituais, eu acredito em tudo. Até a justiça filosófico-restaurativa, a constelação familiar, trabalha Sim, muito esse ponto muito também, bom. né? Muito Sim. bom. Mas eu já vi também, dentro da minha área que eu atuo, né, da compra e venda de imóveis, eu vi que muitas vezes o inventário ele tem um problema material, que é o seguinte: há um patrimônio, você tem ali mais de um herdeiro, três, quatro, cinco, o que seja, e um deles tem condição financeira e outros não têm ou acabam não chegando junto na manutenção de despesas, no custeio de impostos, enfim. E aí não tem solução. Você recebe patrimônio, mas ninguém tem renda ou não tem recurso para viabilizar a realização de Não um tem liquidez, inventário. né? É. E aí o que eu já verifiquei? Aí entra a empresa imobiliária às vezes para auxiliar, porque a compra e venda do imóvel é um meio prático para injetar recursos. Por meio Perfeito. daqueles recursos ali, você consegue pagar um advogado, pagar um ITD, pagar uma dívida de condomínio, pagar um IPTU, tirar as certidões e dar seguimento. Muitas vezes eu vi isso acontecer. Como vi também não acontecer, que fizeram de qualquer jeito, não houve uma segurança jurídica, não houve um tratamento adequado. Antigamente, a gente não tinha estrutura ali, né? Porque, olha, você não pode vender o imóvel, não foi ultimada a partida, mas peraí, a gente quer finalizar, como é que resolve isso? Recentemente até teve um provimento 77 da Corregedoria encaminhando nesse sentido. Mas o que eu vejo também é que, além de todos esses problemas que foram colocados, tem os problemas materiais para que você consiga recursos para resolver os problemas relacionados aí ao inventário. Alguém já teve algum caso desse aí de teve que vender o imóvel para conseguir recurso, para pagar o advogado? Se quiser contar essa Sim, história, já tive, claro, é raro, mas acontece muito, né? isso aí. Estou fazendo um, inclusive, Eu também. Perdi um cliente hoje com esse Hoje, problema. né? nessa seara, só que o que acontece? Mais uma vez, a gente volta aqui para o planejamento, porque o Isso que eu ia falar. seguro de vida é uma excelente forma de planejar o pagamento de tributos de inventário. A pessoa pode fazer um seguro somente para isso. Então, assim, Ou tudo. previdência, né? Porque os dois não entram em inventário e a pessoa tem liquidez. Exatamente, recebe logo. Então, Boa sacada. Eu não tinha pensado nisso ainda exatamente. não. Tem muitas possibilidades de você evitar até mesmo a doação em vida de todo o patrimônio com usufruto, né, Monique? Isso também é muito interessante porque você já sabe o quanto você vai pagar. Você pode parcelar o ITD em até 48 vezes. Então, assim, as pessoas não querem gastar, mas elas têm que entender uma coisa, que eu vim para cá com isso na cabeça para lembrar, para falar, porque todo mundo, quando vai receber uma herança, acha que a herança já é dela. Não é, gente. Onde que eu assino? Me dá aqui o meu? Exatamente. Então, assim, ninguém quer pagar. Mas olha só, qualquer ação tirando um bem para outra pessoa, um bem de uma pessoa para outra, seja doação, seja compra e venda, seja inventário, paga-se imposto. Então, é a nossa legislação. Então, a gente pode utilizar a legislação de uma forma mais inteligente, fazendo o planejamento. Então, eu acredito até mesmo que a doação em vida de tudo é uma excelente forma. Tem várias cláusulas que asseguram que a pessoa, o proprietário, continue administrando, continue se beneficiando dos imóveis, né? Dos imóveis, não,
dos direitos, né? De Lo- usufruir, de locação, não ter isso, risco da pessoa das vender. benfeitorias, exatamente. Então, assim, eu acho que o planejamento é a chave mestra para tudo, para todos, para não ficarem à mercê da lei. Por quê? Agora está vindo o quê? O projeto do Código Civil, que vai Balançar. fazer. Assim, em várias situações ali eu sou a favor, mas em muitas eu sou contra. Principalmente da exclusão da cônjuge ou do cônjuge da questão Herdeiro, né? da questão sucessória como herdeiro necessário. Então, a pessoa pode, ela pode também fazer a sua parte em paralelo. É a mesma coisa que a previdência social e a previdência privada. Você pode escolher, você pode ficar à mercê da previdência social, pode fazer uma previdência privada para você, porque se você morrer, você tem o dinheiro. Se você tiver algum revés, você vai ter o dinheiro. Agora, na Previdência Social, você tem que bater na porta e nem sempre você vai ter esse dinheiro. Muitas vezes você fica à mercê da boa vontade do Estado, que não paga, você entra com processos, enfim, né? E é isso. Eu acho que o planejamento é a palavra de ordem. A doação com reserva de usufruto eu já vi acontecer algumas vezes, embora o parcelamento do ITD tenha sido alguma coisa mais ou menos recente, né? Hum, Mas muito onerosa para a pessoa que vai fazer ali o Sim. movimento, mas ela resolve alguns problemas, talvez muitos problemas que desaguariam mais adiante. Que outros caminhos que existem para que vocês podem É, orientar as eu ia pessoas? até fazer esse comentário agora, ratificando mesmo a necessidade do planejamento, porque a gente está aí implementando a reforma tributária do consumo e está vindo a sim. reforma tributária sobre a renda. Precisa se pensar nisso. O ITCMD já foi autorizado a fazer progressivo, de 4 a 8 em alguns estados, aqui também. A gente tem que tomar cuidado, tem que pensar mesmo, prever cenários, porque fazer a doação em vida, constituindo um usufruto, a gente também tem que ficar preocupado, tem que pensar, ficar atento com relação a isso, que aquele que vai morar lá no imóvel, né? A gente tem que pensar nisso. Se esse imóvel estiver dentro de uma hold, que a gente vai falar daqui a pouco, então a gente já tem que tomar cuidado com isso, porque a pessoa que está morando, como que ela vai comprovar, né? Quem é o proprietário desse imóvel que cedeu esse imóvel para uma pessoa utilizar? Como é que fica essa renda? Vamos fazer a renda presumida desse locatário ou desse usufrutuário? Então, são questões que estão batendo na nossa porta Sim. e que a gente precisa ficar atento mesmo. A gente precisa estudar, precisa fazer esse planejamento, estudar cada caso para fazer esse planejamento, porque são muitos aspectos para a gente observar. A Deixa eu gente tem que voltar para pensar para nisso. um ponto subjetivo aqui que eu vejo muito acontecer. Um tem solução jurídica, né? O outro, não sei se uma reforma contemplaria. Já ouvi falar que talvez alguém traria algum projeto de alteração legal, mas ele é altamente subjetivo. Que é o seguinte: há casos que a pessoa ela mora no imóvel, né? E ali é um condomínio legal, e na verdade o tratamento é você pedir que ela pague uma taxa de ocupação aos outros comunheiros, né? Uhum. Nem sempre acontece, mas ela fica morando ali por um tempo e tal. E o outro é aquela sensação afetiva de injustiça, né, que você tomou conta do falecido, em geral pai, mãe. Pô, mas eu cuidei dele por tantos anos, enfim. E assim, isso é um ponto muito delicado. Eu passei ao lado contrário, né? Meu pai tinha 5 filhos e só eu fui o curador, ia na clínica, ia nas ações, resolver problemas e A grande tal. maioria das vezes é um filho que toma a frente. E eu, assim, eu posso falar a vocês, eu tenho duas irmãs do primeiro casamento e um casal no segundo. Mesmo havendo dissensão lá com uma delas, elas concordaram com o que eu apresentei de custos, que era a diferença entre a renda do meu pai e o que eu tive que botar ali. Dá quase um apartamento de 3 quartos em cara aí, por 12 anos, assim, uma pessoa de idade, numa LPI, que toma remédio e tal, é muito pesado. Eu acho que isso embora subjetivo, é um peso que eu não sei se o ordenamento jurídico trataria essa questão, assim, quem cuida A do. reforma traz alguma coisa disso, né? Traz, mas hoje você já pode também deixar algo para o filho que cuida, você já pode destinar uma parte para esse filho
E o que acontece? As pessoas têm que entender que No caso, ele nem podia deixar, porque ainda por até ele ainda foi pior. Não tinha nem como manifestar Ele não vontade. tinha autonomia, né? Ah, Não já tinha. não tinha. Não Mas o tinha. que acontece? Então, até mesmo isso é uma forma de fazer. A diretiva antecipada de vontade, que eu acho que a gente vai falar aqui, é também uma forma, também seria uma forma das pessoas primeiro manifestarem vontade. Quem vai cuidar de mim? O que vai ter que ser feito? Eu dedicaria, destinaria, seria destinado uma parte do que eu tenho para essa pessoa mensalmente, a título de uma. Eu nem digo que é como uma compensação, até para pagar uma terapia, gente, porque não é fácil. Eu Uma tenho. contrapartida, né? Eu não Exatamente. conhecia, vivendo e aprendendo. Diretiva Sim, antecipada de roda de vontade, né? vontade. Que eu acho que Sim, resolve alguns problemas que são sim, subjetivos, mas que se tornam Mas tem que ser objetivos. feito antes da pessoa ser interditada, sim, né? Essa que é a sim, questão. Aí vem sim. aquela, eu quero falar sobre isso, eu quero falar quando não... Mas você sabe que agora também, não sei se é com a reforma, agora me confundi, se é com a reforma ou se os cartórios já estão passando a informar as pessoas que existe isso. É claro que eles não vão anunciar, não vão mandar panfleto carta. para casa, mas eles vão começar a informar. A pessoa chegando ao cartório, elas vão ser informadas. Por quê? Porque você, por exemplo, se você, vou dar um exemplo aqui de uma parente. Ela tinha Alzheimer, teve Alzheimer, câncer, mas antes disso tudo, ela, mesmo quando o Alzheimer ele é diagnosticado, você ainda tem a possibilidade de decidir várias coisas. Tem. Na diretiva antecipada de vontade, você pode dizer se você quer ficar numa casa de cuidados, se você quer ficar na sua casa, se você quer ir para a casa de alguém. É claro que, assim, isso vai ser feito dentro da possibilidade, mas ali já mostra o que você gostaria e até mesmo o que você não gostaria que fizessem. Se você tiver acamado no CTI, no UTI, tudo isso eu já vivenciei, gente. Vai fazer traqueostomia? Chega uma hora que o médico pergunta para você: e aí? Você quer que faça a traqueostomia ou não quer? Como é que você vai decidir isso com a sua mãe, seu pai deitado ali? Você não sabe o que fazer, não sabe. É uma faca no pescoço É um que peso coloca. que fica pra pessoa. Exatamente. E aí é um dissenso, às vezes, entre os parentes. Gente, eu já fiz o meu testamento. Com relação a essas questões, eu não gostaria que ninguém tivesse o peso de ter que decidir isso por mim. É muito difícil, porque parece que não, mas isso pode acontecer com qualquer um. E Até mesmo outros se problemas que eu já vivenciei, eu fui contador de LPIs. Gente, eu orientava até a sócia lá, que assim, ela sabia tomar conta de pessoas idosas, né? Mas eu não sabia nada de gestão, de direito. As pessoas entravam lá, não posso pagar e tal, botavam um salário mínimo para ela. E eu falava assim, Audileia, eu fiz o custo aqui do aluguel, funcionário, do leito, você não pode cobrar um salário. O seu custo aqui é 3 salários, 3. Então, você para trabalhar com mais, tem que cobrar 4. Um exemplo. Ah, não dá, porque era um senhorzinho. Tudo bem, você quer ter uma política social aqui dentro da sua casa, então você vai traçar 10% das minhas vagas, ou 15 serão para pessoas assim. Vai comprometer o retorno da sua atividade e vai encarecer para os demais, porque não tem fórmula mágica. Aí a gente ia estudar mais a fundo, às vezes aquela pessoa tinha condição sim, sabe o que acontecia? Um parente chegava, invadia a casa daquela pessoa, literalmente despejava, né, aquela pessoa de idade numa LPI, não sem antes ele ficar quase em cárcere privado dentro do seu próprio imóvel, perder a autonomia, usar o cartão da pessoa, usar Isso o dinheiro da acontece pessoa. muito. Eu vi isso muitas vezes. E até conversando com uma colega do direito do idoso, ela falou o seguinte: Egito, nós estamos trabalhando aqui até para criar um selo em condomínio amigo da pessoa idosa. Então, assim, uma ideia excelente, mas ainda é difícil implantação. E ela falou que foi perguntado para as pessoas de idade quem era o melhor amigo, e eles votaram no porteiro do prédio. Porque muitas vezes o porteiro, ele já conhece a rotina da Sim. pessoa, leva Sim. comida, atende, dá bom dia, conversa, que é uma Sim. coisa, né, muito escassa. E a ideia dela era treinar as pessoas do condomínio para acompanhar essas rotinas das pessoas de idade, porque eles já apontam certos problemas. Ó, não desceu no horário que ele desce, pode ter escorregado, caído, quebrou o fêmur, Sim, coisa assim. sim. Mas a diretiva antecipada de vontade, então, serve para você preservar a sua autonomia, né,
um planejamento da sua vontade ao longo do tempo. Muito interessante, de fato. Interessantíssimo. Enquanto você está vivo. Porque você pode ter só um revés de saúde e depois voltar, né? entende? Nada na vida é estático, né? Mas isso junto com o testamento eu acho muito interessante. Só que o testamento só vai valer depois que você falecer. A diretiva antecipada de vontade não. Ela tem validade enquanto você está vivo. Então, Qual a forma da diretiva antecipada? A forma pública, a forma privada? Tem as duas, né? mas o mais seguro é a pública. E tem também agora o instrumento de autocuratela, né? Que é uma novidade que Sim. agora também está nos cartórios. Também é nesse sentido de ter autonomia. O diretivo ele é mais focado para questões de saúde. E a autocuratela, na verdade, é você determinar acontecendo a sua incapacidade, sendo temporária ou definitiva, Gestão né? no seu patrimônio, é isso? Oi? Não, você, na verdade, vai designar ali quem que você gostaria, sim, que cuidasse de você. ou do seu patrimônio, no caso de você estar incapaz. Isso não vai evitar que tenha um processo de interdição. Mas, quando ocorreu o processo de interdição, agora tem um sistema que o cartório registra essa escritura e eles vão verificar se você fez essa escritura, determinando quem você gostaria que fosse. E se você fez, vai tentar privilegiar a sua vontade. Se você não fez, vai privilegiar a lei. Então, às vezes, por exemplo, você tem 3 filhos, mas você não se dá bem com um. Você se dá bem, né, você acha que cuidaria melhor. Então, você pode fazer esse documento e ele vai ser usado. Agora, se você não faz, é o que ela falou, você deixa o quê? O juiz decidir, fica à mercê. Então, assim, tá tendo vários instrumentos hoje em dia privilegiando a autonomia das pessoas. E a gente tem que aproveitar isso, né? Porque normalmente o Estado, ele tira a autonomia e isso é uma discussão que tem essas reformas Exato. de achar que ele quer se meter, que as pessoas não têm liberdade. Mas, por outro lado, eu acho que tem vindo novidades que estão privilegiando. Com toda E as pessoas têm que certeza. aproveitar isso, porque também não adianta ter e a pessoa não usa e a lei no final que vai ser aplicada sem, né? Ninguém Mas falta aproveitar. informação mesmo, Falta. né? Tá vendo? Por isso que é interessante. Mas isso foi uma A gente não novidade. sabe, imagina. É verdade, eu volto a dizer. Eu aprendi isso vendo as suas publicações. Eu aprendi isso, já falei também, já tenho até uma pessoa que eu vou eleger como. Como advogado, eu falo para vocês, cada podcast que eu faço com os especialistas, mesmo até sendo uma área mais ou menos correlata com a minha, eu aprendo muita Pois coisa. é, Nossa, é imagino. demais, né? O direito é muito vasto e as pessoas, Muito. os colegas estão cada vez mais direcionados, mais afiados. Doutora Monique, na sua experiência, qual é o erro mais caro que as famílias cometem quando deixam tudo para resolver no inventário? Cris, dá água pra mim? Olha, eu considero que o maior erro seria se colocar à mercê de destruir a família, porque eu acho que isso é a maior tristeza que tem quando a gente vê que, né, o inventário ele acaba destruindo todos os laços e eu acredito que a pessoa que se esforçou para deixar aquilo, o que mais ela queria era que a família, né, ficasse unida. E Segurança material, né? Privilegiar. exatamente. Então, assim, a gente vê, eu acho que tudo que a pessoa pensou que ia acontecer, a gente vê acontecendo o oposto. Que eu acho que o pior é isso, é você ver a destruição da família. Você vê muitas vezes também as famílias não tendo condições de aproveitar os bens, porque não conseguem ter o dinheiro suficiente para poder fazer inventário. E aí, aquilo tudo que demorou anos para a pessoa construir um patrimônio, você vê se esvaziando, as pessoas perdendo, né, patrimônio. Exato. Então, eu acho que não faz sentido o que eu falei. A gente passa a vida inteira, às vezes, abdicando, né, de prazeres, de fazer várias coisas para deixar patrimônio. Construir. E para depois perder tudo, né? Então, assim, eu acho que o planejamento entra muito nessa seara da gente pensar do que realmente a gente tá fazendo. O que vale, né? Eu tô fazendo esse esforço aqui pra quê? Né? Pra se perder no final? Ninguém pensa nisso, né? Exatamente. Eu gosto muito de um autor americano chamado John Grisham. Ele é contista, você conhece? Escreve livros na área do direito, né? Alguns viraram filme. Dossiê Pelicano, Tempo de Matar, que ele Samuel L. Sim. Jackson, né? Que entra no tribunal, Isso, mata lá, nossa, isso. demais. Vários filmes, A Confraria, enfim, livros interessantes. E lá você percebe que na cultura americana o testamento é muito utilizado, né? É muito trabalhado, muito utilizado. Para nós aqui ainda nem tanto, né? Mas talvez agora com uma cultura de planejamento, né? Disposição de última vontade, de organização patrimonial, ele possa ser mais adotado. Mas você acha que ele é uma panaceia para todos os males aí patrimoniais, né, com a morte? Ele resolve tudo? Não resolve? Pontos positivos e negativos. Não, ele é um instrumento muito valioso. Como a gente falou, dependendo, né, do caso, daquela família, daquele patrimônio, pode ser que ele seja o melhor caminho a ser seguido.
Então, ele tem a chance da pessoa que é o dono, né, daquele patrimônio, ele deixar ali designado a vontade dele de como ele quer que aquilo seja dividido, né? Seja para os filhos, seja para a esposa, sejam outras questões importantes como um curador para um filho, quem vai ficar com pet. Então, assim, eu Exatamente. acho que evita muito. Mas a gente não pode falar assim, 100% de certeza que não vai ter conflito nenhum, né? E também, assim, não indica que não vai ter que acontecer um inventário, né? Isso. Porque às vezes a pessoa acha isso. Fiz o testamento, não vai ter inventário? Já tem soluções melhores, Sim, mais modernas, mas- mais sim, baratas mas hoje em dia. Mas digo para vocês até que o testamento hoje ele já pode ser de forma digital. Então, isso vai trazer maior segurança, maior credibilidade no sentido de mostrar ali, porque a pessoa vai estar falando o que ela quer. Não vai ser mais uma assinatura. Então, isso é muito interessante, porque o testamento é o meu xodó. Eu acho que o testamento ele, assim, é um instrumento maravilhoso, porque você pode mudar a qualquer momento. Você pode fazer um hoje, amanhã acordar, eu não quero mais isso, faz outro. Não há nenhum Não tipo de engessa. problema. Exatamente. E até mesmo se você deixar ali disposições relativas a bens para pessoas, nada impede que você venda os bens durante a sua vida. Entende? Então, o testamento, para mim, é algo assim fantástico. É libertador. Eu acho que é um instrumento barato. E muitas vezes a pessoa pode até fazer particular, mas se ela tem a orientação de um advogado, o testamento vai ter a mesma validade que um público. O que ela não pode é querer fazer um testamento particular dentro de casa, aí barato, não quero pagar nada. Aí faz, escreve lá o que ela quiser, e aí teve consultou cumpre o os Google, requisitos, consultou o Google, o ChatGPT, entendeu? E aí fez. Aí realmente Aquela questão que acontece nas novelas ali, né? E- Só para eu vou te deserdar, né? É Isso. possível isso no testamento? Então, é possível você manifestar a vontade de deserdar alguém. Mas aí depois, quando a pessoa falece, que abre-se o processo de deserdação, né? Para poder comprovar que o que ele escreveu ali realmente era verdade. Então, se você tiver provas, documentos, se puder anexar tudo isso no testamento, é muito importante. Uma curiosidade agora, com o testamento digital, acabou o testamento cerrado, aquele que era costuradinho, né? Isso é de Priscas Eras, né? Nossa! Não, esse é sempre exemplo de livro e de aula, né? Todo tabelião fala assim, nunca vi na minha vida, ouvi na minha, né, em muitos anos, ninguém faz, né? Não é muito Mas não usual. acabou, não. Uma coisa muito importante. As pessoas, quando falam assim, testamento público, qualquer um vai ter acesso, não. O testamento é público, quando fala público, é porque é feito no cartório. Só quem vai ter acesso é as testemunhas e o tabelião. Ninguém vai lá no cartório para pegar seu testamento para ler seu testamento, não. Entende? Isso é muito importante de ser dito para que as pessoas tenham mais segurança, mais tranquilidade para fazer. Porque a publicidade não é para se tornar para todos verem. Não, a publicidade é para ter valor, validade para todas as pessoas. Então, isso é muito importante de ser dito. E eu me perdi agora no que foi que a gente estava falando. Testamento cerrado, mas não tem problema. O cerrado, então, mas é exatamente por isso, porque o cerrado é aquilo que ninguém vai saber qual é o conteúdo dele. Gente, mas assim, o tabelião não está nem aí para sua vida. As testemunhas também não, elas só serão testemunhas, né? Então, não há nenhum tipo de problema de você manifestar sua vontade. Arruma 3 pessoas que você confie, que sejam suas amigas, enfim, e faça seu testamento, porque é a mesma coisa, só que só tem todo esse... É um simbolismo. E eu acho que, na verdade, que não é nem seguro, porque se pega fogo no cartório, você não sabe o que tem escrito dentro, e aí? Exatamente. Né? Exatamente. Essa eu nunca tinha pensado. Nossa, nem eu. Isso me lembrou as histórias de Jorge Amado, Jubiabá. Ele tem um livro, a pessoa queria contestar lá uma área, mandava tacar fogo no cartório, queimava todo o registro, depois contratava o agrimensor, media, registrava, e assim se adquiria propriedade imobiliária no sul da Bahia e em vários lugares do Brasil, né? Mas hoje o registro imobiliário, os serviços notariais são talvez os mais confiáveis do Brasil. A Receita Federal e Serviço Notarial Registral. Vamos lá. Testamento feito em cartório é mais seguro que o particular? Eu acabei de falar isso agora, assim, que os dois têm segurança.
O particular, ele vai ter a mesma segurança que o público, se tiver a orientação de um advogado, porque se você vai fazer um público, mas não tem a orientação de um advogado que vai ali verificar se você cumpriu os requisitos que a lei determina, que a lei deixa você fazer, É isso que eu ia perguntar. Se tem que ter advogado para fazer tem que testamento ter. ou Não, basta o não é cartório? obrigatório, mas é a mesma coisa. Altamente Fundamental, recomendável, né? É a mesma coisa, vamos falar assim, a gente falou de procedimento, é a mesma coisa que, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, mas você fazer um botox em você mesmo. Você é um cirurgião plástico, você vai aplicar o botox em você mesmo? Eu não sei se é recomendável. Mas é igual compra e venda, a pessoa não entende nada, vai correr o risco, não vai verificar Não. nada, vai comprar, né, um imóvel caro. Ah, tudo bem, não entendo de documentação. Não, você vai procurar, né, uma pessoa especialista, vai fazer uma análise. Então, Diminui o risco ao máximo. exatamente. Diminui o risco ao máximo. Falo isso também para os clientes que querem abrir empresa. Não é uma atividade privativa do contador, mas você sabe abrir, quer abrir, vai escolher o regime tributário correto, vai escolher a Declarações natureza fiscais. jurídica correta. Fica à vontade. Exatamente, tem que ter assessoria. É igual fazer uma holding e deixar ao Deus dará, né? Isso. Como é que se economiza dinheiro nessa questão de planejamento sucessório? Ou isso é propaganda da internet? Tem como ter um planejamento que também tem essa economia? Tem, claro que tem. Tem que ter uma assessoria de um advogado, de um contador, que aí vai encontrar todos os caminhos para fazer essa economia. E vai ser contado no podcast aqui ou tem que... Não, isso aí é só numa consulta que a gente vai analisar cada caso e É porque cada caso é indicar. único, né? Exatamente. Não, mas assim, dando um exemplo simples, por exemplo, de economia. Em questão de doação, quando a gente vai doar um imóvel e pagar o TCMD, a alíquota vai incidir em cima daquele valor específico daquele imóvel, né? Então, aqui no Rio vai de 4 a 8, de Exato, acordo com uma tabela. Então, se a gente vai vender um imóvel, vamos supor, de 1 milhão, vai incidir uma alíquota, não sei agora de cabeça qual é, mas seria... A Lei Complementar 237, já agora, recente, 2022, 21, alguma coisa de janeiro, já traz essa novidade, que vai ser sobre o valor de mercado. Não é mais o valor Não venal. é mais o valor Não, sim, que a gente declarava na declaração de imposto de renda. renda, nem o Não, valor mas venal acontece que a que no Cefaz cálculo do determina. TCMD, na verdade, já não era pelo... Assim, mesmo antes da reforma, ele já não era pelo valor que você declarava. Não, porque usava... ele faz um cálculo, Exatamente, né? usava uma previsão que a Isso. Cefaz fazia. Exatamente. Você bota o valor venal, né? Bota o valor que bota no IR, mas ele faz o cálculo dele automático lá e diz que vale tanto e você paga em cima do Mas tanto na que ele hora de arbitra. nós calcularmos o ganho de capital, se tivesse, nós usávamos o valor que Ainda estava conseguia, lá. né? Exatamente. A gente podia aproveitar. Né? Ou no momento da transmissão da herança, ou depois, na hora que fizesse o registro dos herdeiros. Sim, mas assim, independente se vai ser, né, o valor de mercado ou o valor declarado, se você faz a doação de um bem, aquela alíquota vai ser em cima daquele valor único do bem. Então, eu vou doar um bem de 1 milhão, vai incidir a alíquota em cima de 1 milhão. Isso. Se eu deixo para fazer tudo no inventário, você não faz individualmente. Você vai ter que somar todo o patrimônio e aí vai pegar uma alíquota maior, entendeu? Porque você não tem como separar os bens. Uhum. Então, às vezes, você ia doar pagando um imposto bem menor, porque era aquele bem único. E se você deixasse para fazer no bolo, você ia pagar mais Muito imposto, mais. porque vai incluir o patrimônio inteiro. Sim. Então, isso é um assim, pequeno exemplo, né, de uma economia que a pessoa poderia fazer. Mas, claro que cada caso vai ter que, né, ser analisado. Exatamente. O que vale a pena naquele, né, patrimônio. Com certeza. Palavra, nome, o instituto jurídico da moda, né? Holding familiar, né? O que vocês falam sobre isso? O que vocês desenvolvem? Com a reforma ela perde a força? Ou ela continua atraente? Em que casos se aplica? Nada, não perde força nada. Tem mais força ainda, muito mais força, não só como uma ferramenta para planejar a sucessão, mas como um planejamento para uma elisão fiscal, né? Para a gente reduzir a carga tributária mesmo das empresas e das pessoas físicas. E sem contar ainda num terceiro objetivo que a gente tem numa holding patrimonial, numa administradora de bens próprios, é a blindagem, né? É claro que a gente nunca, uma coisa também que é muito importante se falar, a gente nunca vai conseguir esses 3 objetivos com uma holding
patrimonial, sabe? Aquela teoria do cobertor curto, né? Se a gente puxa, descobre o pé, se puxa para o pé, descobre a cabeça. Mas a gente tem que entender o que aquela pessoa tá, qual o objetivo dela, para a gente ver o que a gente vai fazer de melhor aí. Porque nem sempre eu vou conseguir os 3. Não vou, não, nem sempre. Nós nunca vamos conseguir 100% de planejamento tributário para elisão fiscal, 100% de blindagem, 100% de planejamento. A gente vai ter que organizar isso para ver o que mais interessa naquele caso concreto. E eu ouso ainda falar a respeito da questão, quando fala blindagem, eu tenho muito cuidado nisso, porque as pessoas acham que blindagem, assim, eu vou me safar de tudo. Não. Não é isso. Ninguém quer Blindagem fazer uma é uma fraude aqui. proteção, né? exatamente, é uma proteção. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, médicos. Médicos têm o risco de poder ser acionado se tiver alguma ação Erro de médico. algum erro médico, Isso. exatamente. O médico tem vários bens. Se ele tem, por exemplo, uma holding médica, uma holding dos bens dele, num processo, por exemplo, a holding, ela cria uma parede, não é uma parede que blindou, mas que protege esses bens no Bota primeiro limite, momento. né? Digamos que ele tenha só uma casa uma casa milionária, mas é a casa que ele mora. Imagina, num processo que ele é condenado e aí só tem essa casa para poder saldar a condenação. Entende? Então, a holding consegue fazer essa barreira de proteção. Mas, mais uma vez, não é uma blindagem, não é uma maracutaia. Não a é pra holding isso, é exatamente. para proteger, para orientar, para ajudar, porque a holding também tem a questão sucessória, né? Que tem um outro viés. Porque senão eu não paro de falar, vou falando e vou Eu já abrindo recebi, janelas. eu já atendi uma vez um casal, cliente meu contábil, mas que a ideia era fazer algo não muito recomendável, né? Porque eles estavam preocupados com as ações do pai, porque eles tinham uma rede de supermercados, estavam muito preocupados com as ações do pai. Só que do jeito que eles queriam, né? Não era uma proteção, não era um limite que eles queriam dar, era uma outra coisa. E aí eu falei, não é possível, não tenho como fazer isso aqui, eu não vou entrar nesse processo com vocês, porque não vai funcionar, eu ainda falei assim para eles, né? Mas tem esse equívoco, Já né? seria mais Tem para esse fraude de equívoco. credores e fraude de execução, né? Burlar, né? É muito parecido, muito próximo a isso, se não era. Eu só acho que assim, as pessoas têm que tomar cuidado, porque virou uma moda de holding. Ai. Infelizmente, tem muitos colegas na internet que vendem isso como uma solução que serve pra Que todo o inventário mundo. vai acabar. Que não precisa fazer inventário. E isso é um mito, né? Eu acho que a Total. holding é um instrumento, assim, maravilhoso, mas não é pra todo mundo. Então a pessoa às vezes acha assim, que a holding nada mais é do que você abrir uma empresa, né? Exatamente. E a Botar pessoa seus acha bens que não vai dentro ter da empresa. custo isso, que você vai ter uma empresa que não funciona pra nada, vai ter só os benefícios, né? Você abre a empresa, pega todos os benefícios que o governo dá sem a sua empresa funcionar. Não tem funcionário, não gera economia, então isso não vai dar certo, né? E cada vez mais o governo, ele tá fiscalizando, Sim. né? Porque aconteceu muito isso. Exatamente, qual é o propósito da criação dessa holding, né? O Código Exatamente. Tributário Nacional, ele fala isso, você tem que ter um propósito para aquele negócio. Se não tiver, você vai perder todos esses benefícios A aí que a empresa gente tem pensa. que funcionar e ter uma economia. E os Exatamente. benefícios que a Por pessoa isso que eu recebe falei. é porque gira isso. Mas a pessoa acha que abrir holding é tipo assim, é uma empresa fictícia, né? Você joga os bens ali, fica com tudo de bom e não tem nenhum gasto, não tem Nenhum ônus, nenhum né? ônus. Por isso Com que, na certeza. verdade, a natureza jurídica, né? A atividade dela é uma administradora de bens próprios. Isso. Né? É isso, na verdade, é uma administradora de bens próprios. É exatamente isso. Então, ele tem lá imóveis que ele aluga, né? Ele pode até vender alguma vez, mas ele tem imóveis que ele aluga. E geralmente, assim, vale mais a pena para quem tem um patrimônio, né, assim, considerável. Ou também quem tem empresa. Agora, às vezes, a pessoa tem um bem, não vou abrir uma holding. Fala, Não tem mais nem porquê. Realmente tem que ser analisado caso a caso. Aqui não tem receita de bolo, não tem como ir para a internet para descobrir, nem no chat GPT, nem no Exatamente. Google. Tem que ter a orientação de um advogado. Antigamente o doutor Google já dava um trabalho pra gente. Agora o Chat doutor GPT. Chat GPT. As outras IAs, né? São várias IAs, Nem né? fala, Meu gente. pai, para fechar uma venda, antigamente era assim: o corretor levava o cliente no imóvel, ele
ligava pra gente, ele ia na imobiliária na hora, você atendia, pum, preparava lá na hora a compra e venda, dava o sinal, enfim. Hoje você faz uma minuta depois de uma due diligence, encaminha, aí vai para 1, 2, 3, 5 advogados, altera aqui, altera lá. É um mês e meio para fechar um Isso quando negócio. o cliente já não traz o contrato, né? Que com a gente acontece isso, né? Ele já faz a petição e fala, eu já fiz a petição assim. Você virou advogado agora? Tá. Então tá. Em termos tributários e fiscais, quando a holding faz sentido e quando ela pode ser um erro caro, né? Para minha colega contadora e advogada aqui, e a gente continua esse bate-papo também com minhas outras Então, amigas. quando faz sentido, a gente precisa avaliar qual o objetivo dessa pessoa que nos procura. Primeira coisa, a gente precisa conversar, saber qual é o motivo dela, o que é que ela pretende com isso. E depois a gente vai analisar os bens também que ela pretende levar para dentro dessa pessoa jurídica. Né? Quero botar meu carro. Não se bota carro em hold. Não você faz isso, você vai só perder. Não coloca isso. Então, não é qualquer coisa. A gente tem que analisar o propósito, os bens que ele tem. Por sinal, o carro é um investimento que... Não é investimento. Não é Nossa. investimento, Não é. é um gasto, Nossa. é um custo. Então, a gente avalia tudo isso para ver se vai valer a pena e expõe tudo para aquela pessoa, tira essa ideia de que aquilo é a salvação da vida dele, né? Que ele vai conseguir tudo que ele precisa, né? Planejar, blindar, fazer sucessão ali, que não vai ter que ter mais nada, inventário que não vai ter nada. Então, tem que explicar para ele isso, porque tem muitos equívocos aí. E até pegando nisso que você acabou de falar, tem gente que acha que fazendo holding evita inventário. A depender também, se não for bem feita, não evita inventário, não. Porque você pode pegar os seus imóveis, botar tudo dentro de uma empresa, mas se você, por exemplo, não doou as cotas, não vendeu as cotas para os seus herdeiros, vai ter que abrir o inventário quando você falecer. Então, assim, tem que ser bem feito por pessoas especialistas. Aqui, graças a Deus, estamos entre especialistas e, assim... É um trabalho árduo, mas assim é muito interessante trazer essa solução para o cliente, né? Essa orientação Muito. bem dada, Muito. né? É muito interessante, mas tem que ser bem E a gente feita. busca fazer isso, é exatamente o que você fala. Não, vamos colocar aí, olha, vamos colocar a previdência privada, rede social tal, o automóvel não, nós vamos colocar. Vamos pensar, você vai colocar seu imóvel que você reside dentro da holding, mas como vai colocar em usufruto? Não vai. Como é que vai Exato. ser? Vamos fazer um contrato aí, como é que a gente vai fazer com esse fruto, né, com o que você está pagando, o que você deixaria de pagar, porque a empresa, né, não está ganhando, não está recebendo o aluguel daquele sócio que reside no imóvel. Como que nós vamos fazer isso? Agora com essa renda presumida, se o imóvel for 1 milhão, 10% de 1 milhão, 3 milhões, aí vamos fazer uma renda presumida de 300 mil para você? Né? Como é que fica a questão da distribuição dos lucros? Mais de 50 mil você já vai ser tributado, retenção de 10%. Então, são muitos aspectos para a gente observar. E eu acho, só pra fechar, que a pessoa tem que ter muito cuidado com quem ela contrata para poder tratar de holding. Porque a gente tá vendo a complexidade que é e a necessidade de você entender sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, o advogado ele tem que estar com o contador. Isso Tem que estar. né? O contador tem que estar com o advogado. É Exatamente, tem que ser uma casadinha mínima. E o advogado, ele realmente tem que entender, porque de empresarial, de contratos, de sucessões. Então, tem muito advogado que acha que faz um curso de 1 mês e agora eu posso abrir holding. E eu acho muito risco. Sim. Porque você tem que ter muita experiência para poder você botar E todo o patrimônio também do não cliente em adianta. jogo. E não Com adianta certeza. também. A minha formação é das duas. E eu também não faria isso sozinha. Pois é. Né? Porque a gente precisa pensar em todos esses aspectos. Então, quando uma questão é trazida para você, a gente precisa pensar em vários aspectos. Uma cabeça só não dá. Eu não tenho só isso para pensar, né? Tem na filha para pensar, tem na mãe para cuidar, então não dá para a gente pensar O em conceito tudo. de complexidade, que faz parte da atual sociedade, né? Hipercomplexa, por sinal, é que a complexidade ela desafia mais de uma área de conhecimento, mais de uma ciência, mais de uma Sempre, profissão. sim. Isso é o conceito de complexidade, né? Você só consegue começar a compreender sob mais de um prisma, mais de uma ótica. E realmente foi a palavra que a Monique usou com muita propriedade. Nós já falamos aqui de planejamento sucessório, né, que não envolve só patrimônio. Não sei se valeria, de repente, bater aqui. A gente falou sobre cuidados pessoais, né, diretivas antecipadas de vontade, PET também. Não sei se vocês querem falar ou sobre algum outro tema que nós não tenhamos abordado dentro do Eles podem planejamento também ser sucessório. contemplados dentro de um testamento também. Os pets. Os pets.
Só que a única diferença é que aqui você não pode deixar especificamente pro animal, né? Ah, não, é. Mas Tem poderia que explicar deixar isso. é, Uma pessoa pra cuidar. específica para cuidar. Que lá fora não, tem gente, né? Às vezes aparece notícia. Fulano deixou todo o seu patrimônio pro cachorro, não deixou pra família. Coitado do cachorro, o pessoal vai querer passar o cachorro Mas rapidinho. teve, eu fiz um post, mas eu não lembro quem foi. Foi um milionário. teve? Sim, eu não lembro se ele era da moda. Eu acho que foi um da moda, né? É. Que deixou todo o patrimônio pro cachorro. Mas aqui no Brasil isso não é possível. Você pode deixar, mas em nome de uma pessoa, né? Que Pra vai É o tutor do representar. animal, né? pra É, que poder- vai administrar. É tipo um fideicomisso, é isso? A relação jurídica? Não, porque ele não pode receber a propriedade, tem né? personalidade Não tem jurídica. personalidade, né? É só para cuidar mesmo. De repente pode haver um combinado até que você vai receber um valor X para poder Cuidar do cachorro. cuidar do cachorro, entende? É tudo combinado. Nós já falamos também que é possível escolher quem vai cuidar de um filho menor, de um familiar, né? Sim. É possível já meio que trabalhar eventual tutela, curatela, isso dentro do testamento? Como é que seria nesse caso? Sim, sim. Por exemplo, mais uma vez, se você tem filhos pequenos, se você acabou de se separar, ou se você tem filhos especiais, você pode designar um tutor. Ou até o testamento ainda tem essa. Eu sou apaixonada por testamento. O testamento ainda tem essa questão da possibilidade da substituição. Por exemplo, eu designo Vera para cuidar do meu filho. Se Vera faleceu, se ela, por qualquer coisa ela não puder, eu vou designar você. Entende? Então ainda tem essas possibilidades da substituição. Então você pode designar um tutor e um administrador, se quiser, à parte, para administrar os bens de acordo com o que você entende que é importante para a criança, até ela chegar à maioridade, que foi o que a Glória Maria Isso que eu ia fez. Gente, e foi de uma inteligência, como ela era inteligentíssima, Ela deixou 2, né? deixou 2 e deixou tudo explicadinho, tudo pormenorizado num testamento para cuidar das filhas dela. Então, não teve problema, não teve nada. Foi uma coisa de uma inteligência E grandiosa. assim, ela não escolheu gente que era da família, né? Ela escolheu, acho que eram padrinhos das crianças, eram amigos dela. Isso. Então você vê como que a vontade dela foi feita. Se ela nada tivesse feito, dificilmente seriam eles, porque a lei não vai deixar dizer que seu amigo vai cuidar do seu filho. Ela vai primeiro tentar seguir toda a linha ali, né, de sanguínea, pra poder, se ninguém tem, então tudo bem, vamos aceitar aquele amigo. Exato. Ou o amigo teria que lutar muito pra conseguir, né, passar à frente de um familiar. Porque é muito difícil, custoso, a pessoa de repente não vai ter essa disponibilidade, disposição, né, de pegar e enfrentar o homem da capa preta, enfim. Bom, a gente está encaminhando aqui para as rodadas finais, né, do nosso episódio, e eu queria que vocês falassem sobre algum tema ou ponto que não ficou suficientemente esclarecido, ou que tragam algum caso concreto, ou que abordem sob uma outra perspectiva o nosso assunto aí principal. Fica aí liberado para a gente bater em alguma coisa que não tenha sido ainda tratada ou complementar. Fiquem à vontade. Depois eu vou pedir a pergunta final, né, o conselho final para vocês. Nós temos mais 2 rodadas aí. Eu acho que o grande tema aqui que a gente trouxe é esse planejamento, né? É a gente fazer algo pensado mesmo, planejado, para não ser nada improvisado. Porque o improvisado não dá certo. Não tem improviso na vida, né? A gente precisa programar, planejar as coisas. A gente falamos agora no finalzinho sobre holding, né? Então, a gente precisa planejar, se for um planejamento tributário, qualquer tipo de planejamento, a gente precisa planejar porque a gente tem previsibilidade, a gente está sendo proativo, né, agindo antes, senão no Cuidado, improviso a gente segurança, vai né? ser reativo, a gente vai reagir ao que está acontecendo e isso nunca dá certo. Né? A gente precisa prever tudo isso, precisa ter transparência para fazer essas coisas, precisa ser feito por profissionais capacitados. Então, não dá para ser nada de improviso. Né? Se a gente quer realmente cuidar daqueles que nós amamos, daqueles bens, a gente quer proteger aqueles bens que, como foi dito aqui, a gente perdeu, assim, horas de lazer, horas com o filho para construir, por que deixar perder? Por que não cuidar disso, né?
Então, eu acho que a gente precisa planejar, a gente precisa trabalhar com a prevenção, planejando com muito cuidado. E nós vimos aqui que existem vários instrumentos, né? Tanto os já antigos, que começam a ser mais bem olhados, né? Como a doação, com reserva de usufruto, o testamento também, a holding, né? Que é a queridinha hoje, menina dos olhos, que vem trazendo aí muitas atenções, né? E muitos especialistas sobre ela. Isso veio muito à tona aqui. Mais alguma coisa que vocês queiram Eu abordar? lembrei de um Algum assunto ponto, muito algum importante que caso? a gente não abordou, em questão dos bens digitais. Cada vez mais a gente está adquirindo isso, mesmo que não sejam coisas valiosas, mas hoje em dia quem imprime foto e faz álbum? Quase ninguém, a gente tem tudo no celular, né? Nossas fotos, nossas músicas, as lembranças, né, que a gente tem na família, fora o que também é patrimônio, né? Milhas que você junta, criptomoedas, e isso também faz o planejamento ser mais importante. Porque se você não deixa, por exemplo, para os seus herdeiros informações necessárias de que aquilo existem, muitas vezes perde. você se perde, exatamente. Criptomoeda, existe uma Eu pensei senha, nisso agora, cripto. né? Existe todo ali um dado. Se você não deixa isso, a família não tem nem como descobrir. Porque, né, mesmo que abra um processo, vai lá no sistema para poder ver os bancos, e não necessariamente esses bancos que não existem, assim, fisicamente, né, aparece para poder mostrar, ele tinha aqui um investimento, né, nisso. E a mesma coisa é o que está acontecendo em relação à rede social. A pessoa vai continuar com a conta? Não vai fechar? Quem como é que vai fazer? Então, assim, as Um próprias. exemplo, desculpa, Pode Monique, falar. é a do Paulo Gustavo. A do Paulo Gustavo, ela ainda é monetizada. Por quê? Porque ela continua existindo mesmo depois da morte dele. Mas eu não sei se ali houve um combinado ou não, porque, né, Eu infelizmente. sei que teve problema no da Marília Mendonça. Tiraram de ar, voltaram, foi uma Então, briga, porque o dela tá realmente a herança, né, gerando briga. Mas, assim, hoje em dia, nos próprios termos de várias redes sociais, a gente já tem a opção de escolher o que a gente acontece com a conta. A gente faz nosso planejamento hoje ali sem gastar nada. Você entra lá e fala, na minha ausência, né, eu quero que a conta vire um memorial, ou eu quero que a conta termine, ou eu quero que fulano administre a minha conta. Então, quando a gente trouxe esse tema, né, do simples ao complexo, é o que eu sempre falo, planejamento, às vezes, você não precisa gastar nada, você só tem que saber o que você faz. Então, isso, por exemplo, você pode planejar hoje, abrir seu celular e fazer, assim como eu também falo que organizar documento é você fazer planejamento. com Só a gente certeza. sabe o Nossa. quanto isso adianta na hora de fazer um inventário, a pessoa não sabe onde está a certidão, não sabe se tem escritura, não sabe nem se está registrado o imóvel. Então, assim, às vezes, pra gente que é advogado, acho que é uma coisa simples. Mas pra pessoa que tá, né, assistindo a gente, pegue uma pasta na sua casa e comece, pelo menos, a organizar os documentos básicos. Isso já é um tipo de planejamento que não vai ter custo e isso vai ajudar muito sua família lá na frente, né, Com caso toda precise certeza. passar por isso de uma forma inesperada. Então, né, planejar é possível, nem sempre é caro, porque a pessoa às vezes acha que tudo envolve dinheiro. E tem coisas muito simples que a gente sabe que vai dar uma adianta enorme lá na frente. Muito, muito. E uma coisa que eu lembrei aqui agora, interessantíssima, que eu esqueci de falar, é o quê? São as questões que a gente. O casamento termina. Ou termina com a morte, ou termina com o divórcio, certo? Então ele termina. Mas uma forma que a gente tem também, que é uma forma de planejamento, é antes do casamento você já começar com o pacto antinupcial. Você já pode fazer antes do casamento, isso já é uma forma de planejamento. E ao longo do casamento, você também pode fazer um contrato paraconjugal. Menciona aqui o livro da minha querida professora Silvia Mazargão, que eu sou apaixonada por ela, um livro que eu inclusive indico, que é um contrato que você faça os combinados, porque a vida muda. Você está casado 20, 15 anos, não sei, mas as coisas vão Depois vamos mudando. conversar sobre isso melhor. Minha mãe casou com um pacto antinupcial na época. E os Sério? dois eram duros, meu pai adquiriu patrimônio, coitada. Enfim, você falou agora, me veio toda uma história na mente, né? Que interessante. Mas Não fala isso pra ela, não. não, mas não Mas só. durante a sociedade conjugal, em alguns momentos, meu pai comprou imóvel em nome dela, né? Sim. Assim, ele não foi totalmente pela separação total de bens, enfim. Mas eu passei o outro lado também de questões patrimoniais bem delicados.
Entendo. Mas, então, Não se cuidava disso, né? Não se falava nisso, não se pensava não, nisso, mas né? também só se pensa nisso na questão patrimonial. E você pode pensar em questões existenciais, questões pessoais. Se eu tiver um filho, eu vou parar de trabalhar. Quem é que vai bancar? Porque o cuidado com o filho é um trabalho. Porque se você for trabalhar, deixar o filho numa creche, você não vai pagar? Então, assim, tudo isso é muito importante de combinar. Se, por exemplo, você é uma pessoa de alguma força militar, tem que mudar de residência de tempo em tempo. A esposa, que normalmente é quem acaba abdicando do trabalho, ela vai ter alguma compensação financeira? Não assim porque ela merece, mas é porque ela precisa. Porque ela vai ficar à mercê para qualquer coisa pedir dinheiro para o marido, entende? E até mesmo a mudança, isso então é interessantíssimo. Não podia deixar de falar, agora está me lembrando várias coisas. A mudança gradual, a cláusula sunset, que vai vir agora com a reforma do Código Civil, que você pode fazer mudanças de regime de bens ao longo do casamento. Por exemplo, caso hoje, casar hoje Tem pela nada, separação. né? Não, tem um patrimônio bom, mas o meu marido também tem, mas separação total. Daqui a 5 anos, se o casamento estiver bem, a gente muda para comunhão E parcial. ao contrário, pode fazer também, né? Também, exato. E assim, tendo filhos, passa a ser comunhão universal. Então, assim, tem muitas possibilidades, muitas. Então, assim, a pessoa tem que realmente procurar a orientação, que a orientação é a chave do negócio. O conhecimento é libertador, porque te dá a oportunidade de você decidir o que você quiser, como você quiser. Mas, mais uma vez, eu acho que as pessoas têm que conversar, têm que deixar essa questão de, ai, não vamos falar sobre dinheiro, não, não vamos falar sobre morte, não. Gente, tem que falar, porque vai morrer, todo mundo vai morrer, é certo, é a única certeza. E a gente vê que esse ponto de comunicação, ele é importante em todas as situações, né? Seja num casamento, seja na família, para o pai sentar com os filhos, com a esposa, conversar sobre sucessão, conversar sobre planejamento. Então, assim, as pessoas terem mais essa parte da comunicação, ela também ajuda em todos os sentidos, né? Em Quanto mais as todos. pessoas estiverem conversando, cientes, vai evitar problemas futuros, né? Por mais que doa naquele momento você tocar no assunto, mas assim, eu ainda acho que vale mais a É pena a você conversa Muito enfrentar mais, libertadora, muito né? mais, muito do mais. que você deixar rolar pra depois as pessoas terem as suas próprias interpretações, que isso acontece, né? A pessoa não tá mais aqui, aí o filho fica, ai, mas meu pai acha isso, meu pai fez isso. Mas é suposição, cada um vai falar a sua verdade. Qual é a verdade? A pessoa não tá nem aqui pra poder falar, né? Exato. Perfeito. Excelente. Hoje tivemos aqui um podcast muito interessante sobre planejamento sucessório. Vamos agora então para a nossa rodada final de conselhos. Conselho que você daria aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, e deixa também seu Instagram para quem quiser te acompanhar, te seguir, continuar essa conversa contigo, marcar uma consulta, né? Fazer uma parceria, que o objetivo é esse aí, networking, Ai, o contatos. conselho primordial: não faça nada sem falar antes com um advogado e com um contador. Pronto, resolveu. A gente é que vai saber cuidar da sua vida, né, patrimonial, financeira e outros assuntos. A gente evita até questões emocionais, gente. Não somos da área da saúde, mas a gente evita questões, né? Com planejamento, com a nossa orientação fundamentada em leis e até no que a gente consegue fazer aí dos assuntos que estão trazendo acadêmicos também. Com Acho que é certeza. isso. E seu Instagram? Contabilmente Digital. Essa é da minha empresa de assessoria contábil. Contabilmente Digital. Excelente. Então, o meu conselho é que vocês conversem. Eu falo para a câmera, falo para cá, falo para a câmera. É que vocês conversem com a família. Porque não adianta de esperar acontecer o pior para depois querer resolver. O melhor é conversar. Uma conversa franca, às vezes é difícil, mas ela é libertadora. E ela vai ajudar muito na sua vida ao longo de tudo. Seja no seu casamento, seja no seu namoro, seja no falecimento de alguém. É muito importante, gente, e buscar sempre a orientação. A orientação te faz saber
quais são os seus direitos. Porque muitas vezes você pode nem querer fazer nada, mas só de você saber o que você tem, o que você pode, o que você não pode, é de extrema importância. A partir dali você pode decidir se faz ou não faz alguma coisa. Se vai cuidar de quem você vai deixar, se precisa cuidar de alguém que vai deixar. Então, o planejamento, a conversa franca e buscar a orientação de pessoa capacitada realmente é fundamental. Instagram da doutora? Meu Instagram é @CristineSoaresADV. Bem, elas falaram muito bem, né? Já aqui várias dicas. Mas o que eu tenho pra dizer é: sejam protagonistas da vida de vocês e não entreguem os bens mais preciosos para um terceiro decidir, que normalmente é um processo, é um juiz. Então, não tenham medo. Se tiver, vão com medo mesmo. Enfrentem, sentem com os familiares, pensem, né, de como vocês querem dividir esse patrimônio que vocês tanto lutaram para construir. Quem precisa de mais proteção, quem não precisa. Então façam planejamento sucessório, não é um bicho de 7 cabeças, como a gente conversou aqui. Existem coisas simples que vocês podem começar a fazer hoje e que vão ajudar muito a família de vocês. Planejamento e pensar sobre isso é querer proteger a família de vocês. É um ato de amor, não é agorar, não é pensar, né, que você Perfeito. vai morrer. Até porque, como a gente falou aqui, a única certeza que a gente tem é essa. Então, assim, vai acontecer e a gente tem duas escolhas. Ou a gente se prepara pra isso, ou a gente não faz nada e a gente depois deixa o preço para as pessoas que a gente mais ama. Então, eu acredito que ninguém quer isso. Então, faça o planejamento. É um ato de amor, Monique. ato de amor. Você falou tudo. Eu Assina embaixo. assino embaixo de Eu suas gostei palavras. de outra colocação que ela fez, é não delegar para outrem, né, a isso é responsabilidade perfeito. para decidir sobre a sua própria vida. Exatamente. Que é deixar para o Perfeito. judiciário, É ser o não vamos falar protagonista, sobre exatamente. isso, adiar o inadiável, e a coisa... Porque eu sempre falo, a pessoa, principalmente em família, né? A pessoa acha assim, não, a sentença vai resolver, né? Isso. Gente, não Deixa resolve. o juiz resolver. O Quem juiz não melhor vai resolver sabe da nada. sua realidade? Você que vive aquilo ou um terceiro que vai ver um papel frio e decidir de qualquer jeito, né? Exatamente. Então... É verdade. Ah, não falei meu Instagram. Monique Lomelina. Muito bem. Fechamento, então. Planejamento sucessório não é sobre morte, é sobre cuidado, responsabilidade e tranquilidade para quem fica. Se esse episódio te fez refletir, compartilhe com alguém da sua família. Às vezes a conversa mais difícil é a que evita o maior problema. Com certeza. Levando aqui para os nossos patrocinadores, posso falar? RT Negócios, plano de saúde mais barato para advogados. Economize até 40% no valor do seu plano e aproveite cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. Entre em contato, @rt.negócios, 21 97 347 5232. Perazoli Advogados, 20 anos de história, especializado em ciências criminais, direito penal econômico e tribunal do júri. O escritório se destaca pelo compromisso em superar as expectativas dos clientes, unindo técnicas, expertise e um trabalho objetivo. CBE Pejur, pós-graduação na área jurídica, especialize-se em direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário ou condominial. Francisco Egito Advogados Associados, especialistas em direito imobiliário e condominial, com equipe de profissionais qualificados. Se você quiser patrocinar aqui o nosso programa, manda uma mensagem, entre em contato conosco pelo Instagram, tem espaço para você divulgar a sua empresa, a sua marca para o nosso público e ajudar a manter esse projeto. Inclusive, queremos expandir, porque cada vez vem mais pedido para fazer mais programas sobre mais áreas da advocacia. Finalizo aqui, então, o nosso 26º podcast Ação Jurídica. O tema foi do simples ao estruturado, por onde começar o planejamento sucessório. Estive com Vera Rodrigues, Monique Lomelino, Cristine Soares, essas mulheres superpoderosas aqui que deram uma aula sobre tema tão interessante e sensível. Obrigado a todos, todas, até a próxima. Obrigada. Obrigada.